Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou o Matheus Assunção. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel dos filósofos e as ideias que eles têm, em nossa vida, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Peço que desde já você se inscreva neste canal para receber mais conteúdos como esses. Você me ajuda bastante fazendo isso. E também ative o sino das notificações. Confira também os links na descrição para que você tenha acesso às redes sociais, à nossa newsletter, que conteúdos como esses saem com antecedência para quem assina a newsletter, né? É muito importante. E também você pode encontrar aí na descrição o curso Moda de Conhecer e Estudar, né? Que eu faço um estudo realmente bem detalhado sobre a natureza humana, como ela funciona, e aplicando isso aos estudos, né? Como nós devemos considerar a nossa própria natureza para poder ter resultados na via de estudos. Então, tudo isso você pode conferir aí na descrição. Também aqueles que têm interesse no estudo da língua latina, informo que há um curso, né, que considero o melhor curso, né, de língua latina no Brasil, né, penso que seja esse, que é justamente o curso do Pedro Ladislau. O Pedro Ladislau já vem ofertando esse curso já há muitos anos, em que é um curso realmente que tem um valor muito simbólico, né? É de graça, né? Para um curso de latim e que tem um certificado da Universidade Federal de Pernambuco. E o Pedro oferece esse curso já há um bom tempo, então também você que tem interesse na língua latina, né? E tem consciência de que ela pode ajudar você tanto para o estudo da filosofia, de outras questões, né? Literatura, por exemplo, né? As grandes obras que nós estudamos, que formou a civilização ocidental, elas foram escritas em língua latina. Então, você que tem consciência disso, né, pode estudar o latim de modo muito simples, né, à distância mesmo, né, por internet, esse estudo, e um valor muito simbólico, né? Além disso, o latim também ajuda o desenvolvimento do raciocínio lógico, a compreensão de outros idiomas, né, por exemplo, né? Eu mesmo melhorei a minha compreensão do português devido ao estudo do latim, né? Então, realmente é muito importante e é muito salutar para aqueles que querem levar uma vida de estudos. Tudo isso vocês podem conferir na descrição, né? Aí tem o contato para se inscrever e pedir mais informações sobre o curso. Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco aqui sobre as ideias que os filósofos têm e o papel que elas desenvolvem em nosso cotidiano, né? Na nossa vida. Então, a pergunta que normalmente se coloca, né, é: os filósofos convivem conosco? E essa pergunta é uma pergunta mal colocada, né? É melhor a pergunta anterior que eu havia feito, né? O que acontece é que, justamente, né, as boas perguntas nos levam às boas respostas. Se nós temos perguntas mal formuladas, chegaremos a respostas, mais respostas, mais soluções. Então é necessário aqui ter perguntas bem estruturadas, que é justamente a melhor pergunta aqui em relação aos filósofos e à vida, né, comum, é justamente qual a influência que eles têm na vida comum, né, e o papel das ideias dele na vida comum, né? Isso é a pergunta mais importante nesse quesito. Então, essa pergunta ela surge justamente porque muitos, né, fazem essa pergunta devido às ideias que os filósofos têm e à vida que eles levam, né? Parece que eles vivem afastados da vida comum, no fim das contas, né? Então, Platão, por exemplo, já dizia, né, que Tales de Mileto costumava ficar olhando os astros, né, enquanto ele andava, e certa vez ele caiu num buraco, né, e a sua serva, né, veio ao seu socorro, né, e ao mesmo tempo ela zombava dele, porque ela perguntava como pode, né, um homem ter tanta sabedoria, conhecer tantas coisas sobre o céu, né, mas não consegue conhecer, não consegue saber o que tem diante de si mesmo, né? Então, isso vale para todos nós, né, que passam, né, a vida filosofando, né, que passa a vida querendo saber a verdade das coisas no fim das contas. Então, o que surge aqui, a reação dessa escrava, né, e como de muitos outros, né, mesmo nós que estudamos um pouco mais, né, também temos essa reação às vezes, é que é uma reação natural, né, que todos possuem em relação ao filósofo, que é a reação de desconfiança.
né? Uma desconfiança, um descrédito no filósofo, porque, afinal, ninguém vai acreditar 100%, né? Ninguém vai acreditar, vai dar crédito 100% a uma pessoa que afirma frases excêntricas, como, por exemplo, né, a mentira é verdade, porque se não é verdade, não é mentira, né? Logo, é verdade. Então, coisas assim são coisas estranhas, coisas excêntricas, que, em primeira vista, é algo exótico, né? Digamos. Então, são coisas que, na verdade, devem ser esclarecidas, com um procedimento racional, né? Um modo natural da razão humana funcionar. Então, como a razão humana funciona? A questão é que ela é justamente uma razão reflexiva e produtora. É necessário um transcurso de tempo, né? E um raciocínio, né? Um encadeamento de ideias, uma reflexão da própria ideia e das coisas que se relacionam com ela, para que nós possamos ter maior clareza, sejamos esclarecidos da situação. Então, nós aqui, por exemplo, né, nós podemos ter conhecimentos diversos, né? Por exemplo, o conhecimento do verdadeiro, o conhecimento do falso. O conhecimento do conhecimento fazer dois tipos de julgamentos, né? O julgamento judicativo e inventivo. Então, são vários os meios que a nossa inteligência pode funcionar e que nós podemos conhecer as coisas. Além disso, para entender os sofismas que nos aparecem, é necessário ter uma distinção das palavras, que é justamente a distinção de uso literário e de uso lógico, né? Então, o homem ele facilmente adere a ideias que muitas vezes são estranhas, são absurdas, são excêntricas, e muitas vezes ele adere a essas ideias mais do que as ideias que são mais claras e seguras, porque justamente tem essa questão, né, da curiosidade, né? Então, aí é uma coisa bem peculiar, né? O homem tem uma certa atração pelas coisas que são um pouco confusas, um pouco... eu quero descobrir o que é, realmente eu não sei o que é, eu vou lá para catucar, né? Daí, por exemplo, né, o pecado original, né, ter entrado no mundo assim, né? O que é isso realmente? Será que é isso mesmo, né? Será que Deus falou aquilo mesmo? Será que... Na verdade, eu acho que serei como Deus, né? Então, tem essas coisas assim que o homem, né, devido o próprio funcionamento da inteligência, né, o homem tem essa questão de que ele quer aguçar sua curiosidade, muitas vezes ele não dá crédito à autoridade e àquilo que é claro, mas ele quer por si mesmo buscar as coisas e ter o esclarecimento ele mesmo da coisa, o que muitas vezes pode ser prejudicial, né? E no caso do pecado original, extremamente prejudicial. Então, o que acontece é que o papel do filósofo ele é justamente o papel de livrar-nos dessas confusões das ideias, né? Da imprecisão da linguagem, né? As coisas têm que ser precisas, concisas, né? Com definições claras, né? Por isso que, por exemplo, São Tomás é o evangelho natural, né? Porque ele dá uma clareza de pensamento e uma objetividade, coisa que muitos autores não fazem, né? E quanto mais se aproxima do realismo, né, melhor essa filosofia do autor. Então, o cotidiano ele não nos oferece essas preocupações nos debates, né? Ele não nos oferece ideias que sejam claras e distintas, né? Muitas das vezes é o contrário, é justamente um cotidiano que nos oferece uma confusão de ideias, né? Uma incorrência em erros, né? Ou melhor, uma aderência ao erro devido às confusões das ideias. Então, o cotidiano muitas vezes nos oferece essa incompreensão e sem distinção clara, né? Sem objetividade. O papel do filósofo é justamente acabar com essa confusão. Então, são vários os filósofos que as suas ideias elas influenciam o nosso dia a dia, né? Ideias diversas, desde ideias que confundem ainda mais, desde ideias que deixam as coisas mais claras. Por exemplo, São Tomás deixa as coisas mais claras, mas tem autores também que deixam as coisas confusas. Mas, no geral, o que acontece é que a atmosfera em que nós vivemos ela é permeada de pensamentos que nos são invisíveis e que, na verdade, são frutos das reflexões dos filósofos, né? E nós não percebemos. Então,
o que julgamos ser manifestações espontâneas do nosso pensamento, do nosso espírito, né, na realidade, são muitas vezes nada mais que expressões e resíduos das ideias definidas pelos filósofos, ideias que se tornaram populares, mas se desligaram de seu contexto e de suas origens. Então, aqui daria alguns exemplos dessas ideias, né? Por exemplo, no Brasil, nós temos na bandeira do Brasil, né, o lema Ordem e Progresso, né? Que vem da filosofia positivista de Augusto Comte. Então, Comte ele dizia que a sociedade deve ter como base justamente a pregação, né, do amor, né? Uma pregação do sentimento da caridade fraterna e da filantropia, né? Dizia ele que isso seria o fundamento da sociedade, a base da sociedade. De tal modo que, por meio, ela deveria ter a ordem, porque sem a ordem não é fixado, não é estável nada que se produza, que se tenha a se realizar naquela sociedade. Então é necessário ter uma ordem para a própria estabilização da sociedade, né? Daquilo que é construído. E, em terceiro lugar, deve-se ter também o progresso, né? Ele reduz esse progresso a uma evolução social, né? Então, a evolução meramente política, né, da humanidade, uma superação. E tudo isso afastado justamente do âmbito sobrenatural. Então, além disso, né, Comte também dizia aquela famosa frase, né, que contra fatos não há argumentos, né? Ou melhor, ele não dizia isso, mas essa frase está baseada justamente na sua filosofia, que tem como ponto fundamental a observação, né? Então, é a observação a parte da teorização, da interpretação, ou seja, contra fatos não há argumentos, né? São coisas que no nosso cotidiano nós vemos várias vezes, né? Um outro exemplo disso é o relativismo, né? Porque se nós encontrarmos um relativista, coisa que é muito comum nos dias de hoje, que afirma que cada um tem uma verdade para si, nós estamos justamente diante de um ceticismo relativista à feição de Protágoras, porque ele afirmava justamente que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, no fim das contas, é aquilo que é dito, né, na literatura, né? Se assim lhe parece, assim é, né? Então, é simplesmente o relativismo. Uma outra ideia, né, que aí nós temos, por exemplo, o Kant, né, e quem me acompanha já no Instagram, né, se você não acompanha no Instagram, confira os links na descrição, você pode seguir lá. Outras vezes já falei sobre Kant lá, né, muitas das vezes, na verdade. Então, quando alguém, por exemplo, afirma que uma obra, né, de arte, ela não tem um valor em si mesma, mas ela tem um valor atribuído pelas pessoas, né? Ou seja, pela impressão que ela causa no espectador, então se admite com isso que possa ter uma impressão completamente diferente, né? Eu ou outra pessoa, né? E assim por diante. Então, cada pessoa pode ter uma impressão diferente em relação àquele objeto, né, que está dado, né, que é objetivo. Então, essa pessoa relativista está assumindo justamente uma posição filosófica do idealismo subjetivo, justamente que Kant, né, levou ao extremo, né? Essas concepções, né, a consequências extremas ao ponto de dizer que nós não conhecemos as coisas realmente, né? Ou seja, a coisa em si, a famosa coisa em si, né? Nós não conhecemos ela, mas conhecemos simplesmente a impressão produzida por ela em nossa mente. Então, em nossa sensibilidade, né? Em nossa inteligência. Então, a questão aqui, que é muito interessante, né? Que os críticos de Kant fazem a ele, é que para entrar no kantismo é necessário considerar a coisa em si, é necessário considerar o que ele diz de fato, mas para permanecer nele, eu tenho que esquecer a coisa em si, eu tenho que negar, né, a coisa em si, né? Algo que realmente é contraditório. Então, esses exemplos, né, são alguns, e há vários outros, que podemos conhecer a respeito do que dizem os filósofos, e eles bastam para que nós possamos compreender que, no dia a dia, as posições filosóficas, né, desses pensadores, elas estão presentes, né? Mesmo que nós não saibamos as suas raízes. Então, muitas pessoas elas assumem tais posições por razões diversas.
mas elas não sabem, né, fazer como os filósofos, dar embasamento, dar fundamento, dar argumentos para suas posições assumidas. Então, não sabem defender, criticar as ideias que elas têm ou que são contrárias. Então, por isso, elas podem estar justamente assumindo uma posição que afaste ela da verdade das coisas, porque ela não considera as coisas de modo genuíno, ou seja, com interesse verdadeiro na busca da verdade, mas ela trata as coisas de modo leviano, né? Não busca a precisão das coisas. Claro que na linguagem do cotidiano, né, é normal, né? Ninguém vai estar muito preocupado com a precisão das coisas, mas há certas discussões que mesmo no cotidiano se faz importante a precisão das palavras, né? O interesse genuíno pela verdade exige essa atitude, certo? Então, desse modo fica claro, né, como que os filósofos, eles, em certo aspecto, não são afastados da vida do cotidiano, né? Pelo contrário, né? Eles vivem no dia a dia. O que acontece é que eles marcam a vida humana com uma presença constante. Agora, os homens que julgam estar presentes na vida, por não se ocuparem da filosofia, esses sim podem estar afastados da realidade, porque não vão estar considerando as coisas de modo mais rigoroso. Então, eles podem ter, inclusive, dificuldades para se orientar no mundo. Então, no fim das contas, as ideias que os filósofos manifestam e sustentam a todo instante, eles não jogam ela, né, de modo aleatório. Eles não trazem ela simplesmente por capricho ou de modo leviano, mas eles buscam sustentar essas ideias com razões profundas, né, para justificá-las. A questão é que como isso pode nos ajudar, né? Isso pode nos ajudar porque nós podemos olhar para nós mesmos, né? Nos perguntarmos, né? E nós, né? O que fazemos? Nós também buscamos sustentar nossas ideias por razões genuínas na busca da verdade ou simplesmente jogamos ao vento e seguimos as pessoas porque simplesmente o que ela fala é verdade, né? O guru uma pessoa que, nossa, não, ela é única, ela não tem como errar, é por ideologia, né? O que nós realmente fazemos, né? A nossa atitude com relação à verdade deve ser uma atitude genuína. Em certa medida, os filósofos podem nos ajudar nessa busca, né? Ou seja, ter razões profundas para ter convicções e não simplesmente ter ideias na mente, né? Mas viver de modo pensado, né? E não impensado. Então, esse é o vídeo de hoje. Novamente, peço que, se você tenha gostado, se inscreva aqui neste canal, deixe seu comentário, você ajuda muito a divulgação deste canal e conteúdos independentes como esse, né? Então, também confira os links na descrição, o Instagram, né, e o curso que nós temos aí, o curso Modo de Conhecer e Estudar. Novamente, lembro do curso de latim do Pedro Ladislau, um curso muitíssimo importante e vale muito a pena. Certamente nos veremos por lá. Então, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.